Emerson Pansieri está chegando, primeiro tempo do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia neste sabadão. Um abraço, bom dia, Pansi. Um abraço para você, Cirilo, bom dia para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, grande Alê, também Edu, todo mundo ligado aqui na programação da Rádio de Minas, fazendo aniversário. Que orgulho, né, para nós, Cirilo, fazer parte desse time. Ouvia a Itatiaia desde criança e falava assim, nossa, será que um dia eu vou trabalhar lá? Aí fiz jornalismo. E como as coisas acontecem, né? Você aí, ó. Era pequenininho lá no bairro Santa Terezinha, ouvindo a Itatiaia, jornadas memoráveis do Cruzeirão, e hoje tenho a função de representar aqui também o Clube Celeste na Itatiaia, sendo repórter setorista. É só agradecer a Papai do Céu e pedir saúde para todos nós, porque é o suor de todo mundo aqui. Vamos em frente, então. Parabéns, Itatiaia, nossa amiga de tantos anos e hoje também nossa casa também. Vamos lá, para falar desse Cruzeiro que tá feliz da vida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, passou para a próxima fase, e aí vem o Flamengo, segunda-feira às 19h30, o gol do Cruzeiro marcado pelo Pedrão, que recentemente também foi até sondado pelo próprio Flamengo, né? Queria o Pedrão. E agora o Cruzeiro vai enfrentar o time rubro-negro na sequência da competição, na semifinal da Copa São Paulo. O Cruzeiro venceu com o gol do Pedrão, depois de uma boa jogada do jogador que fez toda a construção e cruzou para a área, o Fernando, né? Fernando esse que todo mundo pedia o ano passado no time principal do Cruzeiro, fazendo uma boa Copa São Paulo, mais uma assistência, se não me engano, a 5ª assistência do Fernando na Copinha. E aí, Cirilo, vale a observação desses garotos, porque o técnico Nicolas Carmon, né, o Nicolas Carmon está fazendo assim a observação com a comissão técnica dele do principal, para olhar esses garotos que vão ganhar oportunidades nos treinos na Toca. Já é um cronograma feito. O time treina do Sub-20, treina na Toca da Raposa, e alguns desses atletas fazem também o treino com o principal. Mas óbvio que dependendo do comportamento desses atletas e o nível de maturidade, eles vão ganhar mais chance e mais espaço. Você pega, por exemplo, Dorival, Carlos Gomes, essa molecada aí da lateral direita. O Cruzeiro tem aí uma lateral direita, que eu vou trazer a notícia também nesse primeiro tempo, do William. Mas você pode também fazer uma observação desses garotos em treinos, em atividades na Toca da Raposa, já que o Cruzeiro possui hoje um lateral com contrato até 2026, foi anunciado pelo Clube Celeste ontem já à noite, né? E foi uma notícia que antecipávamos aqui na Itatiaia no dia 10, que estava bem encaminhada essa renovação contratual, tendo o William por mais um tempo. Mas não custa, Cirilo, olhar para esses jovens que disputam a Copa São Paulo, até para uma espécie de monitoramento, para ver o que pode tirar e pensar também positivamente desses meninos. Vamos por partes. Vamos começar com essa do William. Acho que vale a gente comentar também, né, Pansieri? Uma permanência, uma extensão contratual, uma valorização do atleta. Ale Oliveira, abraço pra você, bom dia. O William foi um dos destaques, merece a renovação, merece ficar, Ale? Muito bom dia, muito destaque. Muito feliz de estar aqui na Itatiaia comemorando um aniversário. Não é toda vez que eu consigo comemorar 2 aniversários no mesmo lugar. Cara, impressionante, hein? Não é isso? Você tem um recorte especial, realmente. Eita, nós. Mas o William é muito bom jogador, né? O William figurou aí na lista dos melhores laterais da temporada, do campeonato. Então é muito importante. O Cruzeiro já perdeu jogadores importantes, né? O Bruno Rodrigues é um exemplo disso, né? Então os bons tem que continuar, né? Você tem que buscar melhorar o time, mas evidentemente a permanência de jogadores que são fundamentais, principalmente em posições carentes no futebol brasileiro, eu acho que é um exercício que o Cruzeiro tem que fazer, né? E o William é um caso desses aí que realmente não pode sair do clube, porque fez aí um ano de 23 bem importante, né? Com certeza. Edu Panzi, queria sua visão também sobre essa renovação, esse vínculo estendido do William, que para mim é uma das surpresas, ou foi, já que estamos em 2024, foi uma das surpresas de 2023, né? Porque tinha qualidade que todo mundo sabia, mas tinha muito tempo que não jogava, né, Edu? Bom dia. Tudo bem, Cirilo? Um abraço para você, um abraço para quem está ligado no Rádio Esportes. Não é uma surpresa técnica, né? A surpresa muito mais pela parte física. Ontem a gente até comentava, né, a respeito dessa renovação do William. O William deve muito ao Cruzeiro, né? Pelo trabalho que foi feito com ele no início da temporada. Ele teve a sua estreia em Brasília contra o América, não foi bem, depois o Cruzeiro para de novo com o William, cuida, faz um trabalho individual
e a sequência que todo mundo já conhece. Para mim, o jogador mais regular do Cruzeiro em 2023, em atuações. Não dá para dizer que ele tenha sido o melhor ou o mais importante, mas foi o mais regular. Ele está entre os melhores e os mais importantes. Mas sendo um jogador mais regular, é válida o Cruzeiro, é muito válido o Cruzeiro ter se esforçado para a permanência do lateral, que é uma posição carente, como disse o Alê, mas o Cruzeiro também deve muito ao William, porque entregou tecnicamente aquilo que se esperava dele, essa regularidade, foi um dos principais laterais direitos da temporada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro faz muito bem, né? Já que é uma posição carente. Você tem um jogador que rendeu muito, faz um esforço. Faz um esforço para segurar, o Cruzeiro segura o William num momento novo, num ano em que o Cruzeiro investe mais, com uma nova comissão técnica, que, por tudo que a gente tem visto, utiliza muito o lado do campo na sua ideia de jogo. Então o William vai ser ainda mais importante. Então é uma renovação contratual que é boa para todas as partes, para clube, para o atleta e eu acho que para o Larcamón também. Ô Panzi, dessa história da molecada que está fazendo mais uma vez uma boa campanha aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, você enxerga um espaço nessa temporada para mais gente ser aproveitado do elenco profissional? Ou temos que aguardar, ver como é que vai ser também Campeonato Mineiro, primeiros passos aí do novo ano, que sempre há muita expectativa, evidentemente. Ganhou um título na base? Legal, tá fazendo boa campanha? Legal, importantíssimo, é claro. Mas que tem a gente pronta para ser aproveitado no profissional, né? As boas campanhas na base, elas trazem com elas cobranças e expectativas, às vezes, até exageradas, né? A gente pode recordar no ano passado, final do ano passado, quando o Cruzeiro tinha dificuldades no Campeonato Brasileiro da Série A, o time profissional, e o Sub-20 ia bem, né? Ganhava campeonato estadual, campeão da Copa do Brasil, com jogador artilheiro. Aí começou. Fulano tem que jogar, fulano tem que entrar. Por que não coloca fulano? Por que não coloca ciclano? O nome do Fernando foi muito falado e ele passou... Esse nome passou sendo falado e cobrado e pedido com duas comissões técnicas, né? No primeiro momento com o Zé Ricardo, por que o Zé Ricardo não utiliza? Depois com o Fernando Seabra e Autuori. E o Fernando Seabra era o técnico do Fernando no Sub-20, mesmo assim não utilizou. Porque o dia a dia mostrava algo diferente para os técnicos, para o Zé Ricardo, para o Autuori e para o Seabra. Tanto que não era uma cisma com o jogador da base. Porque, por mais que o Fernando não tenha sido aproveitado na reta final, o Japa foi, o Ian Lucas foi. Então, eles tiveram os olhos para a base e deram oportunidades. O Robert fez um dos gols mais importantes do Cruzeiro na temporada. Então, a base foi observada, teve chance e agora, para 2024, eu não tenho dúvida que vai continuar tendo oportunidades, com uma nova comissão técnica e aquilo que o Pansieri falou. O cara tem que ter maturidade, o cara tem que ter um jeito diferente de encarar o time profissional, e como o Japa teve, tem que ter personalidade acima de tudo, não basta ser um grande jogador, você tem que ter personalidade. E aos poucos, o jogador que tiver personalidade, tiver demonstrando no dia a dia que tem capacidade de estar entre os profissionais, eu não tenho dúvida que o Larcamón vai colocar. Ô Ale, quais as principais dificuldades, as principais barreiras nesse momento de transição base profissional? Muita gente fala que é outro esporte, né, que é outra modalidade, e eu concordo com essa análise. Você que acompanha muito essa turma que sobe ao profissional também, você que está com muito conhecimento aí no meio do futebol, no meio dos caras, né, de fato. Qual a principal dificuldade nesse momento de um cara que foi um destaque no profissional, na base, né, o que é um destaque na base, para que ele mantenha um nível e que seja realmente bem aproveitado no elenco profissional, Ale? Eu acho que vai variando de jogador para jogador. Tem atletas, né, que tem uma adaptação muito rápida e tranquila. O Japa, que o Edu citou, é um deles. O cara entrou no time profissional como se estivesse jogando na base ali com uma tranquilidade enorme. Tem alguns outros que demoram um pouco mais, né? Que tem que se sentir mais à vontade, que sentem também a mudança de ritmo, né? A base normalmente é mais veloz, né? E menos técnica, mais física ainda. E não tem tanta cadência. E também, eu acho que também o aspecto da responsabilidade, né? Que traz quando você está numa equipe tão importante como a do Cruzeiro, por exemplo. Eu acho que isso tem que acontecer de uma forma natural. Para alguns jogadores ela é mais lenta, para outros jogadores eu acho que acontece numa outra velocidade. Agora, eu acho que o trabalho que o Cruzeiro tem feito, primeiro de remontar a base, vale dizer que se o time profissional estava um horror, a base estava pior, né, nos tempos de crise.
Eu conversei com alguns jogadores que disseram que salário era uma coisa que nem existia. As condições de trabalho, então, nem se fala. Muita gente ali saiu do clube ou desistiu. Porque realmente... Então é um trabalho de reconstrução que tem sido muito bem feito. E aí não é só de título, né? É de você abastecer a equipe principal. E eu acho que o Cruzeiro tem feito isso. Você não precisa exatamente ter titulares na base, mas você precisa ter uma galera ali, pelo menos um terceiro time, ajudando, treinando juntos, se ambientando, ficando mais à vontade, como eu disse aqui. E esse trabalho eu acho que o Cruzeiro tem feito bem. Siga, Pansieri. Esse trabalho da base é porque naqueles anos de tristeza do Cruzeiro, vários atletas foram embora. Ou foram embora na baciada. Vamos pôr aqui, ó. Quem foi embora assim? Eu pego uns 3. Fabrício Bruno, Ederson, Jadson Silva. Maurício, Jadson Silva. Todos esses meninos jogaram em outros clubes. Fora os talentos aí que todo mundo sabia que era talento e que o Cruzeiro perdeu. Tipo o Estevão William, que tá lá no Palmeiras. Estevão William. Ex-Messinho. Contrato estranho com Vitor Roque. Aí a bomba estourou, foi no Ronaldo. Gente, Quando vamos o ser Ronaldo sinceros. chegou, o Cruzeiro tinha mais de 70 atletas da base, muitos deles encostados. O Cruzeiro perdia os bons. Sim. Fácil, perdia os bons por qualquer valor e acumulava jogadores que não iria utilizar. Então teve que fazer uma limpa, teve que recomeçar da base. E quem viu o Cruzeiro, cara? Quem viu esse Cruzeiro, não tô falando só de profissional, não. Quem viu esse Cruzeiro em 2020, em 2021, se contar para um cara que veio de outro planeta o que aconteceu e ele tá vendo esse time jogando, campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Copinha, campeão mineiro, é difícil de acreditar. E com jogadores no profissional já, né? Isso. Em condição de jogar, né? Aproveitados, terminando a temporada como titulares. O Ale lembrou do Japa, o próprio Ian Lucas, que foi muito bem aproveitado. O Robert fez um dos gols mais importantes. Então, aquele cara que a gente conta a história do que aconteceu no Cruzeiro há 2 anos e ver o Sub-20 fazendo o que tem feito agora, é sinal que o trabalho está sendo muito bem feito internamente. Muito bem feito mesmo. O futebol de um clube grande, gente, não é só o time profissional. Então o trabalho está sendo bem feito. Há erros, claro que há erros. É muito difícil você só acertar depois de uma terra arrasada como estava o Cruzeiro. Mas quando acerta, é bom a gente destacar, é bom a gente elogiar e valorizar acima de tudo. E a gente está falando dos jovens. Ontem eu bati numa tecla e não custa nada lembrar de novo. Fernando Seabra. Fernando Seabra é muito responsável por tudo isso que está acontecendo, porque ele é muito bom. O time sub-20 do Cruzeiro não só tem boas peças, como tem um baita treinador. É um time muito bem treinado e é um cara que entregou muito em 2023 na base e no profissional. Porque o Seabra também é responsável pela permanência do Cruzeiro na Série A, porque ele era o cara do campo. Ele era o cara do dia a dia, da parte tática, das alterações. E o Paulo Autuori dava um suporte com o tamanho dele. No jogo do Botafogo, ele explicou, inclusive o Seabra, como foi feito esse trabalho. Porque a gente pensa que Pesolano, Pepa, todos eles tinham uma equipe grande também por trás deles. O que eles fizeram? O Seabra com o Rovares, que ainda continua, porque é assistente da casa, né, da comissão técnica da casa, com o Paulo Autuori. Eles juntaram a turma do Sub-20, aí analista, preparador físico, enfim, fizeram vamos colocar assim, uma equipe, né, emergencial para salvar o Cruzeiro. E foi isso que aconteceu. Força-tarefa. Força-tarefa, ótimo, Ale, gostei desse nome. Muito E obrigado. Força-tarefa mesmo. É nome até de programa policial. Isso aí. verdade. E foi uma força-tarefa da base que ajudou no profissional, porque são funcionários do Cruzeiro, entendeu? Foi isso que aconteceu e eles foram lá e ajudaram o Cruzeiro. Tinha muito do Seabra na parte tática e tinha muito do Autuori na parte falar aqui, ó, o fulano, vem cá. Botar a cara, né? Igual a frase célebre pra mim, não gosto de migalhas. Gestão de vestiário. Gestão de vestiário, assinar súmula, chamar a rapaziada, ô Fernando, brincou aí, né? Dar balão em jogador. Dar tá balão, fora dos relacionados. tirar o Wesley de viagem pra Fortaleza. É quem tinha peso suficiente para Claro. fazer isso, para Lógico, tomar essa gente. decisão. O Seabra ainda vai ter esse peso. Claro que vai, né? Então, é muito legal esse detalhe que a gente tem que trazer, e isso é informação também. Porque às vezes a pessoa acha que é só informação, o time principal. Não, o time de base serve o principal. Até porque, né, Pansi, amigos, a gente já viu em algumas oportunidades esse processo que o Cirilo destacou, né, da transição da base para o profissional, também com o treinador é diferente, né? Lógico. É difícil, às vezes o treinador, já vi vários casos.
do treinador que tem muito conhecimento, sabe muito de futebol, é muito estudioso e tal, e tem uma carreira vitoriosa. E quando chega no profissional, a coisa é diferente. Até o tratamento, o cuidado, a sensibilidade. Hierarquia, né, Ale? Porque acho que talvez quando o cara esteja na base, ele tá... e aí, não que o treinador, de qualquer maneira, ele não tenha um nível superior no comparativo com os atletas. Mas quando o técnico que é da base é alçado ao profissional com um monte de cara experiente, um monte de cara criado, né? O olhar é bem diferente. E já viveram outras coisas que esse treinador jovem ainda não viveu, né? De conflito, de relações. Então, esse processo também é normal. O Pedrão, que ontem fez gol que garantiu o título que garantiu esse acesso para a busca do título do Cruzeiro, né, para a semifinal, ele teve a primeira chance no principal com o Pesolano em 22, num jogo contra o Operário, se eu não estiver errado, e entrou numa fogueiraça contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Lembro. O jogo tava bicho pegando. Entrou e colocou o menino. Hoje, muito mais maduro, capitão do time, mais com a parte física mais em dia também. E acabo de receber uma informação do nosso diretor de esportes, Michel Ângelo, que vamos transmitir Cruzeiro e Flamengo na segunda-feira, hein? Opa! Vamos, alô, ouvinte da Itatiaia, você torcedor do Cabuloso, vamos transmitir esse jogo 7h30, a partir das 7h30, Cruzeiro e Flamengo, segunda-feira pela Copa São Paulo. Daqui a pouco eu volto com mais do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Tem bônus de R$300. O importante é você apostar com a Betfair e ganhar aquela grana esperta. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos, Cirilo. Emerson Pansieri está de volta. Fala aí, Pansi. Falo sim, Cirilo, para dizer que muita gente está perguntando, inclusive em Sete Lagoas, como vai ser o esquema da venda de ingressos para sábado que vem, né? Cruzeiro e Atlético vai ser disputado às 4h30 da tarde em Sete Lagoas, e o Cruzeiro deve divulgar na segunda ou na terça-feira. Essa é uma informação importante. Então, para você que é de Sete Lagoas, fica ligado aqui na Itatiaia que vamos passar assim detalhes dessa venda de ingressos para Cruzeiro e Atlético no sábado às 4h30 da tarde. Teve aquela alteração de palco, né? O jogo seria disputado em Uberlândia, e aí agora vai ser disputado em Sete Lagoas. Teve a confirmação durante a semana, devido àquela punição do Cruzeiro ainda referente ao clássico contra o Atlético, primeira fase do Campeonato Mineiro do ano passado. O Cruzeiro tomou multa e perdeu também mano de campo. Gente, 2024 sem jogar nada no campo, hein? Pelo amor de Deus. Isso aí é... Negócio meio básico, né? Não, isso aí é ridículo. A palavra é ridículo. Impressionante. É porque a pessoa fica brava e joga o chinelo, joga o celular. Sabe um outro hábito que tem que acabar nos estádios? Que é um negócio que tem machucado muita gente, inclusive. Os caras têm a mania agora, idiota, o cara gasta 13, 14 reais numa cerveja, né? Aí ele, com um copo cheio de cerveja, ele joga o copo pra cima, o copo cai reto na cabeça de alguém lá embaixo. Se o copo realmente cair reto, pode cair com peso na cabeça de alguém e machucar, cara. Isso está acontecendo com muita frequência nos jogos aqui no futebol brasileiro. Às vezes tem gente que faz até intencionalmente, realmente, não joga o copo assim com a cerveja, com o líquido apenas para festejar. Mas tem muita gente se machucando. A gente tem visto isso nos jogos. No Independência há uma característica em que a torcida visitante normalmente fica num setor superior, com acesso à visão de quem está embaixo, né, no setor mandante. Mas nos outros estádios tem acontecido também. É um hábito bem idiota que tem que acabar aqui no futebol brasileiro, viu, Emerson Pansieri? Não, tomara, né? E jogar nada no campo, independentemente se tá ganhando ou perdendo o jogo, tá vendo? O Cruzeiro vai sair, por exemplo, de um jogo no Mineirão. Nada contra Sete Lagoas, que aliás, adoro Sete Lagoas, terra do meu pai, né, os Patão, mas pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter consciência aí para 2024 para que isso não aconteça. Então, mês de janeiro para o torcedor do Cruzeiro. Começa dia 24, né? Quarta-feira, às 7 horas da noite, Castor Cifuentes, bora para Nova Lima. Vila Nova e Cruzeiro. E tem no sábado, fechando o mês, 2 jogos no mês de janeiro. O Cruzeiro enfrentando o Atlético às 4h30 da tarde na Arena do Jacaré. O Cruzeiro que voltou aos trabalhos agora na Toca da Raposa 2. O técnico Larcamon concedeu folga ontem para os jogadores após o jogo treino realizado na última quinta-feira. Isso faz parte também desse trabalho aí com a comissão técnica, com a preparação física e com o departamento de saúde. E, Cirilo, por exemplo, o Ramiro, naquela fase final de recuperação, por isso não atuou no duelo contra a equipe do Itabirito. O Wesley Gasolina participou, pelo menos foi a novidade, porque já estava recuperado. Aí você vê que o Rafael Bilu ainda não, né? O Wesley Gasolina eu digo porque no ano passado sofreu, né, com a lesão,
Ele machucou nesse jogo que eu fiz menção no clássico contra o Atlético e agora recuperado para ser uma opção aí na lateral direita do Cruzeiro. Aí você vê que o Rafael Bilu ainda não, trabalhando essa questão do tendão de Aquiles. Tem outro problema aí que você vê o Wesley também recuperando do ombro esquerdo, mas é um jogador que está bem mais fora do que dentro. São essas situações que estão sendo administradas pelo Cruzeiro. O Machado, que faz aniversário hoje, fazendo aniversário aí o Felipe Machado, parabéns para ele, também se recuperando de um problema muscular. O Matheus Vital se recuperando de um problema no pé. Então, essas questões aí também para serem observadas, esses atletas que eu falei, Machado, Vital, Veron, equilíbrio muscular, sinceramente não estarão à disposição para o duelo contra a equipe do Vila. O Cruzeiro que regularizou todo mundo no bid, inclusive o técnico Nicolás Larcamon, todo mundo registrado no bid da CBF. Eu falei em nome de Betfair, Cirilo. Excelente. Emerson Pansieri, com detalhes do Cruzeiro. Vamos repetir para a audiência rotativa, né, Pansieri? Segunda-feira tem copinha na Itatiaia, né? Exatamente. Vamos transmitir Cruzeiro e Flamengo às 7h30 da noite. Essa partida importante, semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro comandado pelo técnico Fernando Seabra. Ontem venceu o Curitiba por 1-0. Gol aos 28 minutos do segundo tempo do zagueiro Pedrão. E quarta-feira, às 7h, Vila Nova e Cruzeiro, Castor Cifuentes, Nova Lima. Claro, vamos transmitir emendando com Patrocinense Atlético, 9h30 da noite, estádio Pedro Alves do Nascimento em Patrocínio. Na quinta-feira joga o América, Itatiaia também transmite. 7h da noite, América e Pouso Alegre, Arena Independência.